Vamos falar um pouquinho sobre o inverno de 2022. Estou devendo esse vídeo já há alguns dias, mas promessa é dívida, né? Então a gente tem que pagar. E aí eu estou falando nesse vídeo sobre o que esperar do inverno de 2022 no estado de Santa Catarina. Lembrando a vocês, o inverno começou nesse 21 de junho, às 6h14 da manhã, tivemos, né, o solstício de inverno para nós do Hemisfério Sul, começo oficial da estação. Isso na prática não muda absolutamente nada. Por quê? As características do inverno já estavam presentes nos últimos meses do outono e agora é só uma chancela, um carimbo para dizer oficialmente estamos no inverno, porque é uma questão astronômica. Na prática, meteorologicamente, início de estação não tem data nem horário para acontecer. Ela vai trazendo as características daquela estação aos pouquinhos. Vou te explicar sobre isso e vou falar principalmente por que o inverno teve as suas características já nos últimos meses. Bora trabalhar! Antes de tudo, te pedindo, se inscreva aqui no canal, é importante você se inscrever, o canal cresce, a gente consegue ter mais fôlego para trazer essas informações importantes para o seu dia a dia. Aí você vai compartilhar, se quiser, obviamente, faça o seu comentário, se gostou, curta, compartilha, ativa o sininho, é importante para a gente. A questão é a seguinte, pessoal, durante o período do final de abril, mas principalmente no decorrer de maio, a gente começou a ter o avanço de massas de ar frio, começou a trazer características de inverno. Eu não posso chegar aqui para vocês e dizer que a gente vai começar o inverno hoje, porque a gente já teve temperaturas muito baixas na Serra Catarinense, 5, 6 graus negativos, a gente já teve neve, lembra? Tem até um vídeo meu aqui no canal, na neve, onde eu estava lá no momento que nevou em Bom Jardim da Serra, a gente já teve geada, a gente já teve todo o pacote completo do inverno, né? Mas por que começou antes dessa data oficial, desse começo astronômico? Por causa do fenômeno climático Laninha, que está atuando sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro e faz com que justamente o outono comece antes a ter as características do inverno. Então, a partir de agora, com esse começo oficial, só vai seguir o que a gente está vivendo, é só o inverno que permanece, não vai começar gradativamente agora, ele já começou faz algum tempo. Então eu tenho que falar com você sobre o Laninha, porque é uma das influências, talvez a principal, mas uma das influências desses próximos meses, tá? Para quem não lembra, o Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico na linha do Equador, entre Indonésia e região do Peru, para vocês terem ideia. Nessa parte do nosso planeta, além das temperaturas da água do Pacífico resfriar, a gente tem uma intensificação dos ventos nessa região, que a gente chama de ventos alísios. Essa mudança no oceano e na atmosfera, a gente chama de um fenômeno acoplado, que é o Laninha. Então, quando ele está atuando nessas características, você tem mudanças do clima em diversas regiões do planeta, inclusive no sul do Brasil. E durante o inverno desse ano, inclusive no início da primavera, nós vamos continuar com influência do Laninha. E essa é uma das influências para o nosso inverno. Então, dizendo isso para vocês, eu quero começar falando um pouco sobre a questão da chuva. Normalmente, apesar do Laninha interferir mais final de primavera e início de verão, ou seja, novembro, dezembro, janeiro em diante, também interfere um pouco na questão do inverno. Então traz uma certa redução dos volumes de chuva. Não é na principal causa o Laninha, mas a gente deve ter aí uma diminuição dos volumes de chuva, principalmente no mês de julho. Tem até um vídeo meu aqui falando de mês de julho, tá? Essa virada de junho para julho é legal você dar uma conferida. Mas a tendência é que os próximos meses tenham uma chuva mal distribuída no estado. Ela vai aparecer? Sim, vai aparecer, mas com distribuição irregular, ou seja, alguns pontos vai chover bem, só que esses são poucos pontos e na maior parte vai chover abaixo do padrão da época do ano, então a gente vai ter uma redução ao longo dos meses em termos de temperatura, é isso. Falando da questão da temperatura, tá? Falei da chuva, né? Questão da temperatura. Nós deveremos ter entrada normalmente das massas de ar frio. Primeiro vem as frentes frias, que é a banda de nebulosidade, que é a chuva. Depois que a frente passa, você vem com a massa de ar frio. E essas são as que trazem a redução
das temperaturas, trazem a condição de formação de geada, por exemplo. Então é o comportamento que está previsto. É claro que ao longo do inverno nós vamos ter em algumas situações, lembra aqui eu estou falando de 3 meses para frente, alguns momentos com essas massas de ar frio, e aí trazendo aquelas características de inverno. A previsão, inclusive, é que a gente tenha as temperaturas dentro do que é o padrão do inverno, ou seja, por si só já frio, mas até mesmo um pouco abaixo desse padrão, ou seja, um pouco mais frio, e aí principalmente nas áreas de maior altitude. Essa é a previsão para o inverno de 2022, tá? Claro que, como a gente está falando de um período de 3 meses, vai ter algum momento lá do inverno que vai ter até um certo aquecimento, faz parte da climatologia, faz parte da característica do estado, mas tem que ser pouca coisa, né? Obviamente. Então a gente tem de 2 a 3 massas de ar mais frio previstas para o decorrer aí da estação, tá? Lembrando a todos vocês que essas informações aqui são de uma previsão de consenso do Fórum Climático Catarinense, tá? Fórum Climático Catarinense, que faz uma previsão de consenso dos meteorologistas do estado para os próximos 3 meses, tá? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.